então com ele. O Anderson Tunes está conversando hoje com o sexto pescador sobrevivente daquele acidente náutico que nós tivemos. E a informação é que esse pescador e está num hotel em Itajaí. É isso, Anderson? Pois, Anoto, boa noite mais para você e a todos que estão chegando agora e nos assistindo. Nós tivemos aí um imprevisto com a nossa conexão, mas que já foi normalizada, então eu vou repassar algumas informações importantes. Foi anunciado pela Marinha do Brasil a suspensão das buscas dos 2 últimos pescadores que permanecem desaparecidos daquela embarcação que virou próximo ao município de Garopaba, sendo Silva Santos e Diego Silva de Brito. Essas buscas, Anoto, passaram a ser agora por meio de participação, ou seja, embarcações que estiverem passando por essa localidade, tiverem por ali identificadas, podem então dar apoio nesse resgate. Ainda não há uma previsão de retorno oficial das buscas pela Marinha. Então, o sexto sobrevivente desse acidente ali em Garopaba teve alta ontem à tarde no Hospital e Maternidade Marieta Conder Bornhausen, aqui em Itajaí. Ao todo, ele ficou dias, teve passagens pelo Hospital Governador Celso Ramos, aí na capital, foi transferido depois aqui para o litoral norte catarinense, para o Hospital Marieta, teve quadros tanto de desidratação quanto também de hipotermia, quadros que já passaram, Zanotto. Ele segue se recuperando em um hotel aqui na área central da nossa cidade. Eu volto a falar agora então com o David Luiz Monteiro Ferreira. Ele já adiantou um pouquinho como é que está a recuperação dele, que inclusive é uma recuperação boa. David, eu gostaria de te perguntar uma coisa bem específica. A gente tem informações do tropical que estava passando pela costa catarinense, próximo ali o dia que vocês estiveram em... Como é que estava o mar naquela noite? O que aconteceu no dia do acidente, que foi na sexta-feira? Na hora que a gente se deslocamos daqui, né, que nós saímos, o mar já estava agitado, vento bastante forte, e uma viagem. Nós prosseguimos a viagem e quando chegou na área que nós íamos arriar o material, né? E aí o mar cada vez mais começou a ficar mais agitado ainda. E do mesmo momento que continuou, a gente fomos atrás do nosso trabalho, né? E praticamente saímos através disso. E aí o que acontece? Foi na hora que deu a onda, né? Deu a onda e da primeira onda que deu na embarcação, jogou o Alisson e Diego, né? Jogou eles dois para fora da embarcação. Os dois caíram primeiro, então? Isso, na primeira onda, ela tirou logo eles da embarcação. E depois disso? Aí depois disso, aí deu a segunda onda logo atrás, e já levando o barco naufrágio, né? Indo para o fundo, e eu fiquei lá em cima, tava com as boias, né? Tava colhendo as boias, que era para arriar. E aí eu vi, né? Eu escutei o grito, o desespero dos dois, né? Só que eu não sabia de onde vinha. Eu não sabia de onde vinha o grito deles, que estava escuro. E aí Deus me deu uma visão que eu fui com o olho neles, no escuro. E Alisson vinha nadando, sem nada, vinha nadando na frente. E logo por trás do Alisson vinha o Diego. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei imaginando, poxa, eu estava calmo, né? Aí eu peguei e olhei assim, só Deus para fazer aquilo, né? Deus me deu aquela atitude, eu peguei e me joguei, estava com as boias, eu me joguei e me agarrei com eles. Para tentar ajudar eles. Para tentar, sim, ajudar eles. A partir do momento que eu peguei, que eu me abracei com eles, foi dentro de segundo, a maré tirou a gente para bem longe. Já não vimos mais o barco, né? Mas nisso que você pulou para ajudar eles, o barco já tinha virado? Como é que estava a situação? Ele já estava praticamente quase todo no fundo, né? Já estava quase... Foi igual o do Titanic. Ele virou assim, né? Essa área toda da polpa do barco já estava todo no fundo. Aí, a partir do momento que eu vi que já estava todo no fundo e eu vi o desespero dos meus amigos, eu não pensei 2 vezes. Deus me deu uma atitude para mim salvar eles, né? E depois disso você não encontrou mais os outros 5 tripulantes, os seus 5 outros colegas que foram resgatados no sábado, no caso, não é? Sim, ele não tive mais. Para mim, eles já estavam, não sabia para onde eles estavam, né? A única coisa que me preocupava muito era só com Duda também, né? Que estava
lá dentro ele estava no camarote, que ele estava dormindo, né? Aí eu falei para Alisson, depois que eu me agarrei com Alisson, eu falei, cara, eu acho que eu perdi meu irmão, que é o Duda, né? Eu acho que eu perdi meu irmão. Aí eles começaram a gritar, o Alisson gritava pelo Djalma e o Diego gritava pelo Mário, né, que era primo dele. Aí eu falava para eles, não, bora acalmar, porque se vocês abrirem a boca, a maresia vai dar, vocês vão engolir água salgada, né? Perfeito. Eu imagino que deve ter sido um momento de muitos sufocos. Zanoto, eu vou fazer uma pergunta para ele aqui agora e eu gostaria de lembrar que o nosso entrevistado te ouve. Se depois dessa pergunta você quiser fazer uma pergunta para ele também, sinta-se livre e também bastante à vontade. Ô David, eu queria saber como é que foi todo esse tempo que você ficou no mar aguardando o resgate. Foi momentos aflitos? Me conta mais. Eu se digo que hoje eu estou vivo mesmo porque Deus, ele é uma prova viva, né? É uma prova viva porque o que eu passei com meus amigos foi muito... Assim, para mim foi uma coisa que não tem explicação do que eu passei, porque eles se abateram muito. Eles estavam mais preocupados com os outros, né, do que com eles mesmos. E eu estava mais preocupado com eles do que comigo mesmo, né? E fiz o possível e o impossível para tentar, para que a gente fosse resgatado, todos nós, mas infelizmente Deus quis ele lá do lado dele, né? E você ficou agarrado a boias ali, como é que foram essas horas, né, até a chegada do resgate da Marinha? Aí depois que a gente ficamos agarrados, eles tremiam muito de frio, né? Tremeu muito de frio, e eu agarrava, abraçava eles, ajeitei a boia para a gente ficar junto. E logo depois que a gente tinha bem se afastado bastante do barco, aí Alice e Diego falou assim, cara, se a gente sair dessa, a gente vai se entregar de corpo e alma para Jesus, né? A gente vai voltar para a igreja. Aí eu não perdi a oportunidade, né? Aí foi o que eu falei, se eles não queriam aceitar Jesus. E naquele momento eles aceitaram Jesus. Eu fiz uma oração, né? Eu fiz uma oração para ele, para a gente, quer dizer. E dali a nossa rotina foi tremenda. O mar ficou mais forte, mais agitado. E Deus colocou uma caixinha de leite na nossa mão. A gente ficamos bebendo como água. E quando acabou aquele leite, logo depois apareceu uma garrafa de Coca-Cola, né? E a gente fomos revezando como água todo o tempo. Muito obrigado, David, pelas informações que você deu à nossa equipe até aqui. Zanoto, eu volto com você aí no estúdio. Não sei se você vai questionar ele de algo ou não, mas a princípio, olha só, o inquérito administrativo foi aberto pela delegacia, pela Companhia dos Portos, pela Marinha do Brasil, para investigar melhor esse caso. E dentro de 90 dias, um parecer deve ser trazido pelas autoridades em relação a todas as investigações. Documento esse que segue em sigilo de justiça, conforme o que foi apresentado pela defesa na coletiva de imprensa que foi realizada nesses últimos dias. Zanoto. Ô, David, eu percebi o seguinte, abre ali para ele, por gentileza, a imagem para falar com o David, que ele salvou a vida dele tentando salvar os amigos. Porque a partir do momento que você descreveu muito bem, David, que você percebeu o grito e nem sabia onde eles estavam, e pegou a boia e se jogou no mar, gente, imagina o seguinte, o mar virou o barco, e nesse mar eles estavam agarrados a uma boia somente, e vejam só como são as coisas, né? Para quem não tem fé, ele relatou que no meio daquela imensidão toda, em meio àquelas ondas, aquela situação, aparece uma caixa de leite do barco, aparece uma garrafa de refrigerante, que era o mínimo para eles poderem consumir uma bebida, um líquido, para que esse homem que você está vendo aqui no Cidade passasse 2 noites, 48 horas, em meio àquele frio, com hipotermia. Eu fico imaginando, David, a sua força mental de sobrevivência. Você é um exemplo de resistência. E o que eu tenho em dúvida agora é o seguinte, David, depois de tudo que você passou, se você já decidiu o que você vai fazer a partir de agora na sua vida, se você pretende seguir a sua profissão de pescador, se você pretende ir para outra área, e se você puder responder, David, a decisão de colocar o barco aquele dia com você, com seus colegas na água, se vocês estavam conscientes daquele ciclone,
Ou como é que foi para vocês quando chegou a informação, olha, vamos para o mar mesmo assim? Praticamente assim, eu fiquei surpreendido, né, porque eu estava colocando gelo, né, eu estava ajudando o geleiro a colocar o gelo dentro da urna. A partir do momento que eu saí da urna, eles logo falaram, né, desatraca que a gente vai sair agora. E todo momento, uma semana antes, eu estava com meu celular na mão e eu sabia que o ciclone ia passar. Eu sabia que o ciclone ia passar e eu mostrava para meus amigos, né? E todos estavam com medo, todos nós estávamos com medo. Mas é como se diz assim, eu não sou ninguém para me passar por cima de ordem de ninguém. Eu simplesmente cumpro ordem. Se eles disseram para desatracar, nós desatracamos, né? E a outra questão que se eu tô aqui hoje, foi com permissão de Deus, que eu nunca perdi a fé em Deus, continuo com a minha fé e eu, como eu falo, para as pessoas que desistiram, que acharam que eu estava morto já, que nunca percam a fé, que o Deus, Ele é um Deus vivo e é um Deus poderoso, só Ele para manter a gente. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo a Deus e agradeço a minha irmã que veio lá, de onde ela estava, que eu vim para cá em busca de um trabalho e Deus vai me direcionar, né? Eu não vou dizer se eu ainda vou voltar a pescar, eu peço direcionamento para Deus. E a minha irmã veio de lá para cá, sem nada, e através de muitos amigos que eu tenho, né? E foi que ela conseguiu uma ajuda na internet, ela conseguiu muito. Estou muito agradecido pelas pessoas que fizeram pela minha irmã, para ela chegar até a mim. Porque a minha cidade é muito precária de emprego. E se hoje eu estou aqui, foi em busca de coisas melhores para minha família. Eu sempre corri atrás, em busca melhores. É por isso que eu estou aqui, passando por tudo isso, pela aprovação de Deus, né? Zanotto, para quem não sabe, a Dili é a irmã do David. Como ele estava falando, ela saiu lá do estado do Pará, assim que ficou sabendo que o barco tinha virado, veio correndo ajudar o irmão, prestar todo auxílio. Ele veio em busca de trabalho e faltava pouco para completar um mês quando aconteceu esse acidente. Ele ficou um bom tempo procurando emprego e, de acordo com a irmã, né, Dili, que você estava comentando comigo, ele recebeu essa proposta um dia antes de embarcar nesse barco que virou ali no município de Garopaba. Então, uma situação bem complicada. O que muita gente está aguardando nesse momento é o desdobrar de toda essa investigação e é claro que deve ser divulgado nos próximos dias, é o que a gente espera, Zanotto. Ô David, só vou deixar uma mensagem para ti, pode ter certeza, independente de qual for a decisão que você tomar, como você deixou muito aqui explícito para a gente, que Deus vai te iluminar agora, se você vai voltar a pescar ou não, emprego não vai te faltar. Porque uma pessoa como essa, com uma determinação, com uma força para lutar pela vida, com certeza oportunidades vão aparecer para o David para que ele possa ter um novo emprego, ou pescando, ou qualquer outra atividade que ele escolher. Então, muito obrigado, Anderson Antunes, pela sua participação e toda a sorte do mundo, David, que Deus vai te iluminar e as portas não vão se fechar, não. Você vai ter, com certeza, um outro emprego para trabalhar na pesca, onde você quiser, porque você é um vencedor, você é um herói, um sobrevivente. Obrigado, David, obrigado, Anderson.